Olá, turma, estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar figuras semelhantes. Turminha, continuando a nossa aula sobre figuras semelhantes, observe essas imagens. Nós temos a foto 1, a praia de Jericoacoara, a foto 2, a foto 3 e a foto 4. O que é que podemos observar nessas imagens? Você acha que a foto 2, a foto 3 e a foto 4 elas são semelhantes à foto 1? Olha, se vocês observarem bem, a foto 2 ela é a ampliação da foto 1. Nesse caso, como somente o tamanho muda, dizemos que as imagens elas são semelhantes. Observe que só mudou o tamanho dessas duas imagens, né? Houve a ampliação da foto 1. E na foto 3, essa foto ela apresenta uma distorção. Observe que essa imagem ela ficou mais alongada do que a foto 1. Então, nesse caso, elas não são semelhantes, né? Só aumentou um lado, né? Já na figura 2, na figura 4, apresenta distorção também. A imagem pode ser vista como achatada. Observe que ela ficou muito chata, né? Essa imagem. Então, tanto a 3 como a 4 elas não são semelhantes. Figuras semelhantes. Observe agora o procedimento que usamos para ampliar uma figura usando uma malha quadriculada. Observe aqui que nós temos a malha quadriculada e temos os quadradinhos aqui de 1 centímetro de lado. Verificamos na figura 1, observe a figura 1, que o lado AB mede 3 centímetros. Por que 3? Porque cada lado desse quadrado mede 1 centímetro. Então, 1, 2, 3 centímetros. O lado CD, que é esse lado, vai medir 1, 2, 3, 4, 5. E o lado EF, que é esse lado, mede 2 centímetros. 1, 2. Aqui as dimensões desses segmentos. Vamos para a figura 2, que a figura 2 é a ampliação da figura 1, certo? Da figura original. E nesse caso, o lado AB com tracinho, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. O lado CD tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. E o EF tem 1, 2, 3, 4 centímetros. Calculando a razão. Olha, para a gente calcular a razão nada mais é do que uma divisão ou uma fração, né? Então, para a gente observar que se essas figuras são semelhantes, nós iremos fazer essa razão e observar que se a razão é igual nas proporcionalidades entre os segmentos correspondentes. Então, nós temos aqui o lado, né, o segmento AB, correspondente ao lado AB. Só que esse lado, o lado AB aqui tem um tracinho e esse outro não tem. O lado AB com tracinho é 6 e o que não tem é 3. 6 dividido por 3 é 2. O lado CD com tracinho mede 10, que é esse maior, e o menor mede 5. 10 dividido por 5 é 2. Já nessa outra figura é F, com tracinho é 4 e essa outra é 2. Então, dividindo 4 por 2 vai ser igual a 2. Então, o que é que podemos observar aqui? Logo, as medidas dos segmentos correspondentes, eles são proporcionais, certo? Esses segmentos correspondentes são proporcionais, então essas duas figuras elas são semelhantes. Polígono semelhante. Quando os polígonos são semelhantes, tem ângulos correspondentes congruentes e também tem os lados, tem as medidas dos lados correspondentes proporcionais. O que é isso, professor? Tem os ângulos congruentes. Observe que o ângulo A ele é igual ao ângulo A tracinho, ele tem a mesma medida, então eles são congruentes. O B e o B tracinho também é congruente, ele tem a mesma medida. O C tracinho e o D tracinho. Então todos eles têm a mesma, esses ângulos aí, eles têm as mesmas medidas, por isso que eles são chamados de ângulos congruentes. Observe que o ângulo A ele é congruente ao ângulo A tracinho. O ângulo B ele é congruente ao B tracinho. O ângulo C ele é congruente ao C tracinho. E o ângulo D é congruente ao ângulo D tracinho. Lados correspondentes proporcionais. Observe que os lados eles são proporcionais. O AB tracinho ele é congruente ao AB. São correspondentes, né, na verdade. O AB tracinho é correspondente ao AB, sem tracinho. E o CD, que é esse aqui,
o CD tracinho, ele é correspondente ao CD sem o tracinho. E eles são proporcionais, certo? Esses lados são proporcionais. Assim como o BC tracinho é correspondente ao B tracinho e o DA tracinho é correspondente ao DA sem o tracinho. E se vocês observarem aqui, se eu dividir o do maior pelo menor, vai dar 2. Então, a razão é a mesma. E observe que os ângulos o ângulo A e o ângulo A tracinho é de 64, o B e o B tracinho é de 64, o C e o C tracinho é 116 e o D e o D tracinho é 116. Observe aqui também que, se eu pegar a razão, né, dos ângulos correspondentes, vai dar 2. Se eu pegar aqui, ó, o AB tracinho com AB sem um tracinho, que é o AB é 6, e o AB sem um tracinho é 3, você divide por 3 é 2. Se eu pegar aqui o DC, ó, o CD, né? CD tracinho que é 10 e o CD sem um tracinho é 5, dividindo vai dar 2. Assim como se eu pegar esse lado, lembrando que esse lado aqui, quando não tem nada, ele é o mesmo desse lado, viu? Que aqui é 2,5. Por quê, professor? Tem os ângulos iguais, né? Os ângulos de baixo, então ele tem a mesma medida. E aqui vai medir 5 centímetros também. Por isso, se você dividir, ó, fazer a simplificação, ou a razão, que vai dar 2 também, ó, tanto esse como esse, né? O AD sobre o AD com tracinho sobre o AD sem um tracinho. Exemplo 1. Sabendo que os paralelogramos são congruentes, determine o valor de x, y e z. Olha, a primeira coisa que vocês têm que observar aqui, que nós temos dois paralelogramas. E esses paralelogramas, ele tem esses dois lados iguais. Ó. Esse lado, ele é igual a esse. Então, se esse de baixo mede 7, logo esse de cima também vai medir 7 centímetros. E esse lado mede 3. Se esse lado mede 3, logo esse outro lado vai medir também 3 centímetros, ok? Agora, o que é que nós queremos nessa questão? Nós queremos saber qual é o valor do x, do y e do z. Então, vamos fazer aqui, gente. Ó. Observe que os lados correspondentes proporcionais é o EF, certo? Vou pegar aqui, pronto. O EF, ele é proporcional, ele é correspondente, na verdade, ao EF com tracinho. Que ele é proporcional ao FG com tracinho sobre o FG sem um tracinho. Observe aqui. E esse ângulo GH, ele é correspondente ao GH sem um tracinho. E o HE é correspondente ao HE sem um tracinho. Agora, o que é que eu quero aqui? Né? Eu quero o valor do x e do y e do z. Então, vamos determinar o valor do x, primeiramente. Então, eu vou dizer que esses ângulos aqui, ó, o EF e o EF com tracinho e o EF sem um tracinho, o FG com um tracinho e o FG sem um tracinho, eu sei que eles são o quê? Proporcionais. Se eles são proporcionais, eu posso, através da regra de 3, encontrar o valor do x. Vamos lá? Qual é o valor do EF? Vamos aqui calcular o EF. O EF é essa medida aqui, ó, que vai dar quanto? 14 centímetros. E o EF sem um tracinho é 7, coloquei embaixo. O valor do FG, olha aqui, o FG é x. E o FG sem o tracinho, tá aqui, ó, é 3. E agora a gente vai multiplicar pela regra de 3. Multiplicando o 7 vezes x, que vai dar 7x. E depois multiplica o 14 vezes 3, que vai dar 42. Logo, fazendo aqui, x vai ser igual. O 7 está multiplicando o x, ele vai passar para cá dividindo. 42 dividido por 7, que vai ser x vai ser igual a 6.